Bom dia, família abençoada do Senhor Jesus. Vamos para mais um Só por Hoje de hoje. 28 de março, encarando os sentimentos. Podemos temer que o contato com os nossos sentimentos vá detonar uma insuportável reação em cadeia de dor e pânico. Texto básico, página 32. Enquanto estávamos usando, muitos de nós eram incapazes ou relutantes em sentir muitas emoções. Se estávamos alegres, usávamos para ficar mais alegres. Se estávamos irritados ou deprimidos, usávamos para mascarar este sentimento. Ao continuar esses padrões através de nossa dicção ativa, nos tornamos tão emocionalmente confusos que não estávamos mais certos de quais eram as emoções normais. Depois de estar em recuperação por algum tempo, descobrimos que as emoções que tínhamos reprimido repentinamente começaram a vir à tona. Podemos descobrir que não sabemos como identificar nossos sentimentos. O que podemos estar sentindo como raiva pode ser simplesmente frustração. O que percebemos como depressão suicida pode ser simplesmente tristeza. Estes são momentos em que precisamos procurar assistência de nosso padrinho ou madrinha ou outros membros da Irmandade. Ir à reunião e falar sobre o que está acontecendo em nossas vidas pode nos ajudar a encarar nossos sentimentos em vez de fugir deles com medo. Só por hoje eu não vou fugir das emoções desconfortáveis que eu possa experimentar. Vou usar o apoio de meus amigos em recuperação para ajudar a encarar minhas emoções. Cara, realmente às vezes ainda tem dias, né? Graças a Deus. Tem sido poucos dias que tem acontecido isso, mas tem dia, cara, que me bate, assim, umas emoções, cara. Eu fico chorando meio que sem motivo, eu fico emotivo, né? Fico muito emotivo, né? Se eu lembro que eu tô em recuperação e sobriedade, que eu tô limpo, eu choro de gratidão. Se eu lembro da minha mãe, eu choro de saudade. Se eu lembro da minha filha, eu choro de alegria. E vira aquele turbilhão dentro de mim, né? Mas com o tempo, e no meu caso, com a ajuda da minha terapeuta, né, da minha psicóloga, eu tenho conseguido superar isso sem precisar usar remédio. Cara, existem casos e casos, existem níveis e níveis, né, de recuperação, da adicção em si, né? E cada um tem que buscar, né, a vontade de Deus e fazer aquilo que é necessário, né, para melhorar de vida e evoluir a cada dia, cara. Porque eu tenho um certo preconceito contra remédio, cara. Eu não gosto de tomar remédio, né? Mas eu nunca fui assim, né? Na minha adicção ativa eu tomava remédio em cima de remédio. Remédio para dormir, remédio para dor no estômago. Tomava remédio. Nossa, eu tomava muito remédio. Uns remédios às vezes nada a ver, às vezes eu não conseguia tomar, não conseguia dormir e procurava algum remédio que me desse sono. Às vezes eu tomava tipo antialérgico para dormir. Às vezes eu ia deitar e tava com algum tipo de dor porque tinha ficado muito tempo em pé usando e tomava 3 Dorflex de uma vez. Era um negócio muito louco, né? E eu tenho TDAH e o meu TDAH ele não é tão alto, né? Mas devido ao uso contínuo de drogas, ele foi ficando mais forte, né? Os traços de TDAH que eu tenho ficaram mais potentes. E eu comecei a tomar o remédio para TDAH, que ele termina com... Ele é uma anfetamina, né? Eu não vou falar o nome, eu nem sei, acho que não posso falar o nome, é lidexofetamina, né? Ele só vende sob prescrição médica. Então eu fui diagnosticado com TDAH e eu tomava o remédio, né? Então, cara, quando eu tava na clínica internado, os caras falaram que era droga e tal, que podia viciar. E depois o meu psiquiatra falou que era muito perigoso tomar, porque ele poderia intensificar, né, intensificar a vontade do uso e eu podia recair. E aí eu decidi parar de tomar ele, né?
e cortei de uma vez. Eu fui até meio ignorante nessa parte, deveria ter feito o desmame, mas assim, eu tava dentro da clínica, o remédio era muito caro e o pessoal que tomava conta da medicação também era adicto, né? Apesar de estar num tempo maior de internação, né? Mas assim, eu ficava encanado que os caras iam tomar o meu remédio, né? Então eu preferi parar de tomar mesmo. E depois que eu saí, eu tinha muito surto, né? Esse tipo de surto de não entender os sentimentos, de não saber o que eu tava sentindo. E era assim, e nessa época eu ainda tomava remédio para ansiedade, remédio para dormir. Acho que eu tomava uns 3 remédios, tarja preta. Ou um tarja preta e 2 remédios fortes, não lembro direito. Bom, o que eu percebi? Eu percebi que tomando a medicação, de 2 em 2 dias me dava um surto. E eu fiquei, cara, não é normal isso aí, porque... Aí comecei a imaginar como é que esse remédio estava funcionando dentro de mim. Quer dizer, o remédio estava gerando algo que eu não tinha, né? Forçando o meu corpo a produzir um hormônio que eu não tinha. E aí, por estar forçando, chegava um momento que esse hormônio acabava de vez e aí eu ia lá pro chão, mano. E aí eu não aguentava, ficava chorando e não sabia, não entendia, né? Até hoje, quando acontecem esses surtos, eu não entendo os motivos, né, de acontecer. Mas enfim, chegou um tal momento que eu falei, cara, eu quero ir no psiquiatra e eu quero não tomar mais remédio. Não quero mais tomar porque isso vai acabar me causando dependência e eu tô me sentindo mal como se eu estivesse usando droga. Não faz sentido. Eu tô limpo e em sobriedade, eu não quero mais sentir os efeitos de estar drogado. Né? Não é, eu não quero mais. Coloquei na cabeça e fui no psiquiatra. Cheguei lá e expliquei pra ele. Falei, doutor, eu tô com um sentimento assim, eu tô sentindo assado, só que eu não quero tomar remédio. O que eu faço? Ah, cara, a gente pode experimentar outro remédio, às vezes esse tá dando efeito colateral. Volto a dizer, né, cara, isso é muito individual, isso é muito de cada pessoa. É de uma busca do seu poder superior, é da necessidade do seu corpo. Tem gente que realmente precisa tomar remédio, né? Mas não era o meu caso, né? E eu tenho uma coisa muito comigo que é assim, ó, Cristo supre todas as minhas necessidades, né? Sejam elas físicas, materiais, financeiras e principalmente espirituais. Então, eu tenho que buscar na fonte, cara, né? Se está havendo algum desequilíbrio hormonal dentro do meu corpo, dentro do meu cérebro, vai ser Cristo que vai curar. Eu tenho essa fé, eu creio e vou buscar. E eu cheguei lá, cara, eu senti que o psiquiatra queria só me enfiar remédio. Essa foi a minha sensação. Mas eu tenho um jeito doentio de pensar, devido à adicção, então pode ser que eu tive uma perspectiva errada dele. Mas enfim, ele me deu lá remédio para 60 dias, né? Aquela porrada de receita. Mano, eu pus a receita, coloquei lá dentro do porta-luva e falei, não vou comprar. Não vou comprar, não vou tomar. E se eu chegar, vou experimentar ficar sem tomar. E vamos ver como é que vai ser. Fiquei lá 2 semanas sem tomar e eu percebi que eu melhorei. Esses surtos acabaram. Não acabaram, né? Eles diminuíram, né? Tava acontecendo toda semana, 2 dias na semana eu tinha surto, né? Então, ou seja, de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias me dava um surto e às vezes eu tinha que faltar do serviço ou ir embora. E isso era uma situação muito chata, porque eu não queria também ser irresponsável, né, com as minhas obrigações. Enfim, eu parei de tomar essas 2 semanas, eu percebi que eu fiquei 2 semanas bem, antes de ter um outro surto, né? E aí eu, cara, não vou mais tomar remédio, não vou. Inclusive, durante esse tempo que eu tô sem tomar e que tiveram esses surtos de eu não saber o que eu tô sentindo, eu recorri à psicóloga, eu recorri a fazer a visita na clínica, né, a conversar com os meus amigos lá e lidar com as situações, né? Muitas das vezes eu percebia que antes de eu ficar me sentindo daquela forma, tinha um acontecimento,
tinha algo que despertava aquilo. Não eram todas as vezes que eu conseguia perceber qual era o acontecimento ou os acontecimentos que me levavam a me sentir mal, né? Mas eu percebia que tinha. E algumas vezes eu conseguia dar nome, né, aos sentimentos. E eu fui buscando meu poder superior e falando, né, cara, não vou mais tomar remédio, porque isso aí pode me viciar, né? Inclusive dois companheiros que ficaram na clínica comigo eram viciados em remédio, além de viciados em droga. Então eu não queria, cara. E sem contar que, tipo assim, eu ficava muito preocupado que saísse no meu exame, né? Desde que eu saí da clínica, eu tive a oportunidade de fazer só um exame de urina, mas assim, eu não queria tomar nenhum tipo de remédio, com medo também de dar alguma alteração na minha urina e tipo as pessoas imaginarem que eu tivesse usado droga, sendo que eu não estava usando. Cara, eu acho que isso é uma das coisas que me dá mais medo, sabia? Fazer um exame e por algum motivo o exame dá ruim, dá errado, mesmo sem eu estar usando droga, tá ligado? Às vezes eu, né, com essa mentalidade doentia, às vezes eu deixava de comer as coisas nos lugares, ou tipo tomar um café em algum lugar que eu imaginava que alguém poderia colocar uma pitadinha de droga dentro do café só pra me internar de novo. Olha que loucura, velho. Graças a Deus isso também passou. Bom, mas enfim. Então ali, o que o texto vem falar? Que o motivo da gente não entender o que a gente sentia é porque quando a gente estava no uso intenso, nós desregulamos isso, né? Através do uso contínuo de drogas, seja quais fossem os sentimentos que nos levavam a usar, isso reprimiu os nossos sentimentos e desequilibrou eles de uma maneira que a gente não entende mais. Então, quando a droga é tirada das nossas vidas, todos esses sentimentos eles voltam com muita potência, né? Então, se você, igual ele fala ali, às vezes você acha que você está em depressão suicida, mas na realidade você só está triste, né? Porque você não sabe mais lidar com aquele sentimento de tanto tempo que faz que você não sente ele. Então tem que realmente buscar os meios para superar esses sentimentos, né? Seja eles com um padrinho ou madrinha ou com os amigos, membros da Irmandade, seja eles com outros amigos que também estão em recuperação. O meu conselho é que você aprenda a lidar com esses sentimentos através de um terapeuta, que ele tem uma formação acadêmica, ele estudou para isso, né? Eu dou muito valor, cara, a psicólogo, né? É claro que existem psicólogos bons e psicólogos ruins. Existe também uma identificação, né? Então, quer dizer, você precisa buscar um psicólogo no qual vocês têm uma afinidade, né? Além de ele ser um bom terapeuta. Então, você precisa de duas coisas. Procurar um psicólogo que seja bom, que entenda sobre a nossa doença e que você consiga ter uma afinidade com ele. Porque se você não tiver uma afinidade com uma pessoa, você não vai conseguir praticar aquilo que ela está te ensinando. E a minha perspectiva sobre a terapia, cara, na minha percepção, a minha psicóloga é a minha professora particular de como pensar, sentir e agir, tá ligado? Eu estou tendo que aprender ou reaprender como pensar, sentir e agir em cada situação para que eu consiga alcançar e permanecer para sempre em sobriedade. No meu caso, eu não preciso alcançar porque eu já alcancei, né? Mas eu preciso permanecer. No seu caso você precise de alcançar, a psicóloga ou o psicólogo pode te ajudar com isso também. Então, esse é o meu conselho. Cara, se você não está sabendo o método correto, você está confuso, isso é normal. Até um normótico fica confuso com situações, com acontecimentos. Porém, o meu conselho é que você faça terapia pelo menos uma vez por semana. Se for possível, faça 2. Né? Se for necessário, faça mais.
volto a dizer, o psicólogo ele é um professor particular que vai te ensinar como pensar, sentir e agir da maneira correta. Para quê? Para que você alcance ou permaneça em sobriedade, né? Pensar da maneira correta, mas o que é correto, né? Então é muito subjetivo, né? Então você precisa pensar, agir e sentir da maneira correta para alcançar ou permanecer em recuperação. E não fugir das emoções. Não fuja das emoções, né? Isso é uma coisa muito legal que eu tenho praticado e que eu acredito que eu vá praticar bastante antes de conseguir alcançar essa habilidade de modo que eu não precise mais prestar atenção nela, né? Eu venho falando muito isso, cara. É um poder nós conseguirmos não permitir que os acontecimentos interfiram nos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos, mas escolher que Cristo, que Deus transforme a nossa vida através da superação daquele acontecimento. Isso é um poder, esse é o poder que te traz paz. Então, ali está escrito, só por hoje eu não vou fugir das emoções desconfortáveis que eu possa experimentar. Se eu não vou fugir, eu vou enfrentá-las. Se eu vou enfrentá-las, cara, se você vai enfrentar uma situação, você vai superar. É impossível você enfrentar um acontecimento sem superar. Se você enfrentar, uma hora você vai superar. Quando você supera, você se transforma. Você é transformado, você é evoluído, você é melhorado, né? E na minha perspectiva, já venho falando isso em vários vídeos, na minha perspectiva, essa é a primeira vontade de Deus. A gente fica, qual é a vontade de Deus? Cara, a vontade de Deus é que você melhore a cada dia. E como é que você vai fazer para melhorar? Superando situações. Mas que situações? As situações que Deus permite que aconteçam na sua vida. Então, essa é a vontade de Deus, que você supere os acontecimentos que Ele permite acontecer na sua vida, para que você seja transformado, melhorado e evoluído. Essa é a vontade de Deus. E conseguir fazer isso de tal modo que os acontecimentos não interfiram nos seus pensamentos, sentimentos e comportamentos é encontrar a verdadeira paz. Por quê? Porque se nada pode interferir no que você pensa, no que você sente e da maneira como você age, quer dizer que você tem paz para enfrentar qualquer situação. E cara, vou te falar, se você conseguir fazer essa primeira parte, né? Vamos por partes. Vamos concentrar primeiro em não permitir que os acontecimentos interfiram, né? E é massa porque primeiro você pensa, aí você tem um espaço. Depois você sente, aí você tem um espaço. Depois você se comporta. Então, você vai eliminando. Às vezes você está pensando e sentindo, mas você não age de tal maneira, né? O acontecimento vem, te traz um pensamento ruim, te traz uma tristeza, mas você não age de maneira errada por causa disso. Você não usa droga por causa disso. Beleza, já eliminei o comportamento. Agora vem um acontecimento que te deixa triste, você pensa em coisas ruins, mas você não deixa os pensamentos se tornarem os sentimentos. Opa, eliminei mais um. Agora vem um acontecimento e você tem uma perspectiva dele, que ao invés de você pensar negativamente, você pensa em superá-lo. Acabou. A primeira parte você já fez, né? E aí você vai evoluindo a cada parte disso aí, né? E vai melhorando, e vai crescendo, e aí você começa a ficar focado só em superar.
só em superar, só em superar. Vai chegar um momento, desculpa, seu pensamento vai ficar focado só em superar, né? Porque você já eliminou o agir e o sentir, então você vai só remapear o seu cérebro para enxergar os acontecimentos como uma oportunidade de crescer. Mano, na hora que é o que eu tenho buscado, né? Na hora que eu alcançar isso, velho, nossa, aí eu vou desossar. Aí eu vou conseguir evoluir num nível tão rápido e tão grande, sem doer, tá ligado? Porque eu vou praticar até eu conseguir remapear o meu cérebro de tal maneira que quando tiver um acontecimento contra aquilo que eu quero, eu ter a perspectiva, opa, olha que legal, aconteceu isso aqui para eu me superar, para eu crescer, para eu evoluir. Vamos figurar isso de uma maneira que fica legal. É como se você estivesse brincando na escola de pular, sei lá, azulejo. Né? Você tá correndo, apareceu um azulejo, você pula. Você tá correndo, apareceu outro azulejo, você pula. Você tá correndo, apareceu outro azulejo. Então você tá fazendo o quê? Você tá superando, você tá brincando de crescer, de se superar. Né? É isso que eu quero alcançar. Chegar um momento que eu vejo o acontecimento só como um modo, uma maneira, um método de me evoluir, de eu melhorar. Cara, e aí, na hora que eu chegar nesse nível, vai ser muito foda. Né? É uma coisa que muitos profetas têm. Né? Cristo foi levado. É óbvio que eu nunca vou chegar no nível de Cristo. Né? Mas eu gostaria de cada dia mais agir parecido com Ele. Porque Ele é o ser perfeito. Então, quanto mais eu agir parecido com Ele, melhor eu vou ser. E é isso que eu quero pra minha vida, irmão. Por isso que eu não volto a usar droga. Por isso que só por hoje eu não uso droga. Porque só por hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. E pra eu ser melhor do que eu fui ontem, eu não tem como eu ser melhor usando droga ou voltando a fazer uma coisa que eu fazia, que me destruía ou que era errado no passado. Então, graças a Deus eu já internalizei isso. Né? Como eu quero melhorar e evoluir a cada dia, logo eu já nem penso mais no uso de droga, porque o uso de droga é uma coisa que me afastava de crescer e evoluir. Bom, então, para nós concluir, já passou 22 minutos, não vou fugir das emoções. Então, sinta as emoções e se você tiver condição de usar o apoio de um terapeuta, porra, melhor que você pode fazer. Se você não tiver essa condição, use o apoio dos seus amigos em recuperação, do seu padrinho, dos seus companheiros da Irmandade, e é isso, né? Então, que eu espero que todo mundo tenha um sábado abençoado, cheio da graça, da glória, da magnitude de Deus, né? Que nós possamos ser fortalecidos pelo Senhor Jesus para permanecermos em recuperação e sobriedade. E limpos só por hoje. Beleza, família? Valeu!